6 anos. 6 anos sem um abraço, sem um beijo, sem sequer um olhar que significasse algo. Helena Duarte Monteiro estava sentada na varanda da cobertura mais luxuosa de Belo Horizonte, observando as luzes da cidade piscarem ao longe, enquanto o silêncio da casa ecoava mais alto do que qualquer grito. Era o aniversário de casamento deles, o 6º, e Arthur, seu marido, o poderoso CEO da Valença Holdings, nem sequer estava em casa. Ela segurava uma taça de vinho tinto, mas o líquido já estava morno, assim como tudo na vida dela. Morno, vazio, sem gosto. Helena tinha 30 anos, mas sentia como se tivesse envelhecido décadas naquele casamento arranjado, naquela jaula de ouro, onde cada dia era uma repetição do anterior. Acordar sozinha, trabalhar no escritório, voltar para casa, dormir sozinha e recomeçar. Ninguém sabia. Ninguém via. Para o mundo, ela era a esposa perfeita do homem mais bem-sucedido de Minas Gerais. Mas por dentro, Helena estava desaparecendo. E hoje, naquela noite fria de junho, algo dentro dela começou a rachar. Antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. E se você já sentiu o peso do silêncio de alguém que deveria te amar, deixa o like aqui. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. E considera entrar na nossa comunidade no WhatsApp. O link está fixado nos comentários. Agora, vem comigo, porque o que você vai descobrir sobre Helena vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre amor e poder. Helena nem sempre foi essa mulher silenciosa. Houve um tempo em que ela sorria com facilidade, em que acreditava em finais felizes e em promessas sussurradas ao pé do ouvido. Houve um tempo em que ela era livre, mas isso foi antes de conhecer Arthur Monteiro Valença. Ela tinha 24 anos, quando o pai dela, o renomado advogado empresarial Joaquim Duarte, começou a falar sobre oportunidades estratégicas e alianças importantes. Helena era filha única, formada em Direito pela UFMG, inteligente e determinada. Mas na visão do pai, ela também era a peça-chave para consolidar o legado da família Duarte no cenário corporativo de Belo Horizonte. Arthur Valença era o herdeiro do Império Valença Holdings, um conglomerado que dominava setores de mineração, construção civil e tecnologia em todo o estado. Ele tinha 32 anos na época, era bonito de um jeito frio, calculista e tinha a reputação de ser implacável nos negócios. O casamento foi proposto em uma reunião de conselho, não em um jantar romântico. Joaquim Duarte apresentou a ideia como se fosse uma fusão empresarial, porque era exatamente isso. A família Duarte tinha prestígio jurídico e político. A família Valença tinha dinheiro e influência econômica. Juntas seriam imbatíveis. Helena tentou resistir. Ela olhou nos olhos do pai e disse que queria casar por amor, não por interesse. Mas Joaquim, com aquele jeito firme e paternal que ela nunca conseguiu contrariar, segurou as mãos dela e disse: "Filha, o amor é um luxo. O que eu estou te oferecendo é segurança, futuro, legado." E Helena, que sempre foi a filha obediente, aceitou. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia grandiosa, na Basílica de São Pedro, em Belo Horizonte. Mais de 500 convidados, vestidos de gala, flores importadas, champanhe francês, tudo perfeito, tudo vazio. Arthur beijou Helena no altar porque era esperado, mas foi um beijo sem alma, sem calor, e foi assim que começou o casamento deles, com um contrato social disfarçado de aliança de ouro. Nos primeiros meses, Helena ainda tentou. Ela preparava jantares, esperava Arthur chegar do trabalho, perguntava sobre o dia dele. Mas as respostas eram sempre curtas, mecânicas, distantes. Arthur não era cruel. Ele simplesmente não estava presente. Para ele, o casamento era uma formalidade, um acordo cumprido. Ele tinha o império.
Ela tinha o sobrenome, e isso na cabeça dele era suficiente. Helena dormia em um quarto separado, não porque Arthur fosse violento ou agressivo, mas porque ele nunca demonstrou interesse. Nunca houve intimidade, nunca houve carinho. Nunca houve nada além de cortesia social e silêncio. E o pior de tudo, ninguém sabia. Para a sociedade, Helena e Arthur eram o casal perfeito. Apareciam juntos em eventos, sorriam para as câmeras, posavam para revistas de negócios. Mas quando as portas se fechavam, eles eram dois estranhos dividindo o mesmo endereço. A mãe de Helena, Dona Teresa Duarte, percebia. Ela sempre percebeu. Teresa era uma mulher de fé, espiritualizada, que acreditava que o amor era a força mais poderosa do universo. E ela via nos olhos da filha a luz se apagando aos poucos. Helena, minha filha, você não precisa viver assim, Teresa dizia, segurando o rosto de Helena entre as mãos, com aquela ternura que só uma mãe tem. Mãe, eu fiz uma escolha. Preciso honrar essa escolha. Escolha não é prisão, filha. Escolha pode ser desfeita. Mas Helena não sabia como desfazer. Ela havia sido criada para honrar compromissos, para ser forte, para não decepcionar. E no fundo, ela tinha medo. Medo de falhar. Medo de decepcionar o pai, mesmo depois de sua morte, 2 anos após o casamento. Medo de admitir que havia desperdiçado os melhores anos da vida dela em um casamento que nunca existiu de verdade. O tempo passou. Helena mergulhou no trabalho. Ela se tornou uma advogada respeitada, especializada em direito corporativo e até colaborava ocasionalmente com a Valença Holdings. Mas mesmo ali, no ambiente profissional, Arthur a tratava como uma funcionária qualquer, nunca como esposa, nunca como companheira. E então, em uma noite de inverno, 6 anos depois do casamento, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Teresa. Filha, preciso te ver. Amanhã, é urgente. Helena sentiu um aperto no peito. A voz da mãe estava diferente. Fraca, cansada. Mãe, o que aconteceu? Amanhã, Helena, venha para casa, sozinha. E foi assim que tudo começou a mudar. Mas antes de chegar até lá, algo aconteceu que Helena não esperava. Algo que faria o destino dela tomar um rumo completamente diferente. Naquela mesma semana, Gabriel Valença voltou ao Brasil. Gabriel, o irmão mais novo de Arthur. O homem que Helena havia conhecido apenas uma vez no casamento e que logo depois partiu para a África, onde trabalhava com projetos humanitários em comunidades carentes. Gabriel era tudo o que Arthur não era. Sensível, empático, humano. E ele sempre soube que Helena não era feliz, porque 6 anos atrás, antes de partir, Gabriel olhou para Helena no altar e sentiu algo que nunca deveria ter sentido. Amor. Mas ele se afastou, por respeito, por lealdade. Por saber que ela estava fora do alcance dele. Agora, ele estava de volta. E Helena, sem saber, estava prestes a descobrir que o amor que ela achava que nunca teria sempre esteve mais perto do que ela imaginava. Gabriel Valença desceu do avião no Aeroporto Internacional de Confins com uma mochila nas costas e o coração pesado. Havia passado 5 anos na África, construindo escolas, perfurando poços, ajudando comunidades esquecidas pelo mundo. Mas agora, aos 33 anos, ele estava de volta ao Brasil, de volta à família, de volta à realidade que havia deixado para trás e de volta a ela, Helena. Ele nunca a esqueceu, nem por um dia. Mesmo sabendo que ela era a esposa do próprio irmão, mesmo sabendo que aquele sentimento era impossível, Gabriel carregava Helena no peito como se carrega uma ferida que nunca cicatriza. A primeira vez que ele a viu foi 6 anos atrás, no ensaio do casamento. Helena estava usando um vestido branco simples, o cabelo preso em um coque.
Ela sorria, mas os olhos dela não sorriam junto. Gabriel percebeu na hora. Ele sempre percebeu coisas que os outros não viam. Arthur, por outro lado, estava ao telefone, resolvendo algum problema da empresa, ignorando completamente a noiva, e Gabriel sentiu uma raiva silenciosa subir pelo peito. Mas ele não disse nada, não era lugar dele, não era papel dele, então ele fugiu, literalmente. Aceitou um projeto humanitário em Uganda e partiu logo depois do casamento, sem olhar para trás, porque ficar perto de Helena e vê-la infeliz ao lado de Arthur seria insuportável. Mas agora, 5 anos depois, ele estava de volta. A mãe deles, Dona Silvia Valença, havia insistido. Ela queria os 2 filhos por perto, especialmente porque Arthur estava cada vez mais distante, mais frio, mais obcecado pelo poder. Gabriel pegou um táxi até a sede da Valença Holdings, no bairro Savassi, em Belo Horizonte. O prédio era imponente, todo de vidro e aço, refletindo o céu cinzento da tarde. Ele subiu até o 20º andar, onde ficava a sala da presidência. Arthur o recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso protocolar. Gabriel finalmente voltou. Finalmente, Gabriel respondeu observando o irmão. Arthur estava mais magro, mais sério, mais vazio. Mãe vai ficar feliz. Ela preparou um jantar hoje à noite. Vai estar lá? Claro! Arthur acenou com a cabeça e voltou a atenção para o computador, como se a conversa já tivesse acabado. Gabriel suspirou. O irmão não mudara nada. Aquela noite, Gabriel chegou à mansão dos Valença, na região nobre do bairro Mangabeiras. A casa era enorme, cercada por jardins bem cuidados e uma vista privilegiada da cidade. Dentro, tudo era impecável. Mas havia algo de frio naquele lugar, como se ninguém realmente vivesse ali. Dona Silvia o recebeu com lágrimas nos olhos e um abraço apertado. Meu filho, que saudade! Também senti, mãe. Você está mais magro e bronzeado. A África te transformou. Gabriel sorriu. Transformou mesmo. Arthur já está aqui. E Helena também. O coração dele pulou. Helena. Ele ia vê-la de novo. Quando entrou na sala de jantar, ela estava lá, sentada à mesa, com um vestido azul marinho discreto, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Ela estava mais bonita do que ele lembrava, mas também mais triste. Os olhos dela tinham uma sombra que não existia antes. Ela levantou o olhar e o viu. Por um instante, o tempo parou. Os olhos dele se encontraram e Gabriel sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Gabriel, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Helena. Ele se aproximou e estendeu a mão. Ela apertou e o toque foi elétrico, breve, mas intenso, como se 5 anos de ausência tivessem se dissolvido naquele segundo. Você está diferente. Ela disse, um leve sorriso nos lábios. Você também. Arthur apareceu na sala naquele momento, segurando um copo de uísque, e a magia se quebrou. Gabriel, senta logo. Estamos esperando por você. O jantar foi formal, como tudo naquela família. Dona Silvia tentava puxar conversa, perguntando sobre a África, sobre os projetos, sobre os planos de Gabriel. Ele respondia educadamente, mas seus olhos, de vez em quando, desviavam para Helena. Ela comia em silêncio. Quase não falava. E quando Arthur a ignorava completamente, virando-se para atender uma ligação no meio do jantar, Gabriel viu a dor nos olhos dela e sentiu uma vontade imensa de fazer alguma coisa. Mas o quê? Depois do jantar, enquanto Arthur discutia negócios com a mãe na sala, Gabriel saiu para a varanda. Precisava de ar, precisava pensar. Alguns minutos depois, Helena apareceu. Posso ficar aqui? Ela perguntou hesitante. Claro. Eles ficaram lado a lado, olhando para as luzes da cidade. O silêncio entre eles não era desconfortável.
Era seguro. Você está bem? Gabriel perguntou, finalmente. Helena demorou para responder. Eu não sei mais o que é estar bem. Ele virou-se para ela e o que viu no rosto dela partiu o coração dele. Havia cansaço, havia solidão, havia uma tristeza tão profunda que parecia não ter fim. Helena, não precisa dizer nada, Gabriel. Eu sei que você vê. Você sempre viu. Ele engoliu seco. Por que você fica? Ela sorriu, mas foi um sorriso amargo. Porque eu prometi. Porque eu fui criada para honrar compromissos. Porque eu não sei fazer diferente. E se eu te dissesse que você merece mais? Helena olhou para ele e nos olhos dela havia uma mistura de surpresa e dor. Não complica, Gabriel. Por favor. Ele assentiu, mas por dentro algo nele se quebrou, porque ele sabia naquele momento que ainda a amava e que ela estava presa em uma vida que a estava matando aos poucos. Nos dias seguintes, Gabriel começou a trabalhar na Valença Holdings. Arthur o colocou na diretoria de responsabilidade social, uma área que ele achava que Gabriel se encaixaria melhor. Na verdade, era uma forma de mantê-lo longe das decisões importantes. Mas Gabriel não se importava, porque trabalhando ali, ele via Helena quase todos os dias. Ela também trabalhava no prédio, no departamento jurídico. E sempre que se cruzavam no corredor, sempre que trocavam um bom dia, sempre que dividiam o elevador, havia algo no ar. Algo não dito. Algo perigoso. Arthur não percebia. Ele estava ocupado demais com reuniões, com o conselho, com Patrícia Lemos, a diretora financeira que sempre estava ao lado dele, sussurrando números e estratégias no ouvido. Patrícia era uma mulher de 40 anos, elegante, calculista e ambiciosa. Ela tinha uma influência sobre Arthur que ninguém mais tinha. E Gabriel desconfiava que havia algo mais entre eles, algo que ia além dos negócios. Uma tarde, Gabriel e Helena se encontraram na copa da empresa. Ela estava sozinha, preparando um café e parecia exausta. Dia difícil? Ele perguntou. Todos os dias são difíceis, ela respondeu sem olhar para ele. Gabriel pegou uma xícara e ficou ao lado dela. Helena, eu sei que não é da minha conta, mas você não precisa viver assim. Ela parou o que estava fazendo e o encarou. E o que você sugere, Gabriel? Que eu simplesmente vá embora, que eu abandone tudo? Sugiro que você se lembre de quem você era antes de tudo isso. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela piscou rápido, segurando a emoção. Eu nem sei mais quem eu era. Gabriel deu um passo à frente e a voz dele ficou mais baixa, mais intensa. Então deixa eu te lembrar, você é forte, você é inteligente, você é incrível e você não merece ser invisível. Helena respirou fundo e por um momento pareceu que ela ia dizer alguma coisa. Mas então a porta da copa se abriu e Arthur entrou, acompanhado de Patrícia. Ele olhou para os dois, a expressão neutra, mas os olhos dele brilharam com algo que parecia ciúme. Helena, preciso de você na reunião agora, ele disse seco. Ela assentiu, pegou a xícara de café e saiu sem dizer mais nada. Patrícia olhou para Gabriel com um sorriso frio. Cuidado, Gabriel. Não é bom se aproximar demais do que não é seu. Gabriel a encarou. Eu não sabia que Helena era propriedade de alguém. Patrícia deu uma risada baixa e saiu atrás de Arthur. Gabriel ficou ali, sozinho na copa, com o coração acelerado e a certeza crescendo dentro dele. Alguma coisa estava para acontecer, e ele, de alguma forma, estava no meio disso tudo. Naquela noite, Helena voltou para a cobertura e encontrou Arthur na sala, pela primeira vez em semanas. Ele estava sentado no sofá, com um copo de uísque na mão, olhando para o nada. Precisamos conversar, ele disse, sem olhar para ela.
Helena sentiu um frio na espinha. Sobre o quê? Arthur finalmente a encarou. E havia algo diferente no olhar dele, algo que ela nunca tinha visto antes. Sobre nós. Helena sentou-se na poltrona em frente a ele, o coração disparado. Não existe nós, Arthur. Nunca existiu. Ele apertou o copo com força. Eu sei que não fui o marido que você esperava. Você não foi marido nenhum. As palavras saíram duras, cortantes, e Arthur recuou como se tivesse levado um tapa. Eu sei, ele disse, a voz quase um sussurro. Mas as coisas podem mudar. Helena o olhou com descrença. Mudar? Depois de 6 anos? Por que agora, Arthur? O que mudou? Ele não respondeu, porque a verdade é que nada tinha mudado. Ainda. Mas algo estava prestes a mudar. E quando mudasse, o mundo inteiro deles ia desabar. Porque no dia seguinte, Dona Teresa ligaria para Helena. E tudo o que estava escondido finalmente viria à tona. Helena acordou naquela manhã com um peso no peito que ela não conseguia explicar. Algo no ar parecia diferente, como se o universo estivesse segurando a respiração, esperando por algo grande. Ela tomou seu café sozinha, como sempre, na cozinha enorme e vazia da cobertura. Arthur já havia saído para o escritório antes do sol nascer. Nenhum bilhete, nenhum bom dia, como sempre. Mas a conversa da noite anterior ainda ecoava na cabeça dela. As coisas podem mudar, ele havia dito. Mas Helena não acreditava mais em mudanças. Não acreditava mais em muita coisa. O celular dela tocou. Era a mãe. Mãe, tudo bem? A voz de Dona Teresa estava fraca, cansada. Filha, eu preciso que você venha aqui. Hoje. É urgente. Helena sentiu o coração apertar. O que aconteceu? A senhora está bem? Estou, filha. Mas preciso conversar com você. Sozinha. Sem Arthur. Sem ninguém. É sobre seu pai. Helena franziu a testa. Seu pai havia morrido há 4 anos. O que poderia ser tão urgente agora? Mãe, eu vou. Saio agora. Obrigada, minha filha. Te espero. Helena pegou a bolsa, vestiu um casaco leve e saiu. A casa da família Duarte ficava em Belo Horizonte, no bairro Santo Antônio, uma região tranquila e arborizada. Era uma casa simples, aconchegante, cheia de lembranças. O oposto completo da cobertura fria onde Helena vivia. Quando chegou, Dona Teresa estava na sala, sentada na poltrona de sempre, com um chale sobre os ombros e um envelope nas mãos. Ela parecia menor, mais frágil, mas os olhos dela brilhavam com uma determinação que Helena conhecia bem. Mãe. Helena se ajoelhou ao lado dela e segurou sua mão. O que está acontecendo? Teresa respirou fundo. Eu deveria ter te dado isso há muito tempo, Helena. Mas eu esperei. Esperei porque achei que você ia descobrir sozinha que merecia mais. Esperei porque achei que o amor ia te salvar, mas eu errei. Errei em esperar. Ela entregou o envelope para Helena. O que é isso? É o testamento do seu pai. Helena piscou, confusa. Mas eu já conheço o testamento. A casa, as economias, tudo já foi resolvido. Teresa balançou a cabeça. Esse não, filha. Esse é o testamento secreto. O que ele deixou registrado em cartório 6 meses antes de morrer. Ele me fez prometer que eu só te entregaria quando você estivesse pronta. E eu acho... O que você está? As mãos de Helena tremiam quando ela abriu o envelope. Dentro havia um documento de várias páginas, com o selo do cartório, assinaturas, carimbos. Ela começou a ler, e a cada linha, seu coração batia mais forte. As primeiras páginas eram declarações comuns, bens, imóveis, valores. Mas na página 5 havia uma cláusula que fez o mundo de Helena parar. Cláusula especial, artigo 7º.
Reconhecendo que o casamento de minha filha, Helena Duarte Monteiro, com Arthur Monteiro Valença, foi realizado mediante acordo empresarial entre as famílias, e considerando que parte substancial das ações da Valença Holdings foi transferida à minha filha como dote matrimonial, declaro o seguinte: se, em qualquer momento, minha filha Helena comprovar perante juízo que a. manteve-se fiel ao casamento, b. ainda acredita no valor do amor verdadeiro, c. deseja encerrar o matrimônio por falta de afeto recíproco, então todas as ações que foram transferidas como dote retornarão ao controle exclusivo de Helena, incluindo o percentual adicional que lhe garante 51% do controle acionário da Valença Holdings. Além disso, Helena herdará a totalidade dos bens da família Duarte, incluindo propriedades, investimentos e direitos autorais sobre as obras e pareceres jurídicos de minha autoria. Helena leu e releu. 3 vezes. 4. Não era possível. Mãe, isso significa que você pode se livrar dele e ainda ficar com tudo. Helena se levantou, as pernas bambas. Ela caminhou até a janela, olhando para o jardim onde brincava quando criança, onde acreditava em contos de fada, onde achava que o amor era real. Por que papai fez isso? Teresa se aproximou e colocou a mão no ombro da filha. Porque ele te amava, e porque ele sabia que estava te colocando em uma armadilha. Ele acreditava que aquele casamento ia te trazer segurança, mas no fundo ele tinha medo. Medo de que você se perdesse. Então ele criou essa saída, essa porta de escape, para quando você estivesse pronta. Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu não sei se estou pronta, mãe. Você está, filha. Você sempre esteve. Elas ficaram ali abraçadas em silêncio, e pela primeira vez em anos, Helena sentiu algo que havia esquecido: esperança. Mas ela não sabia que, naquele exato momento, a vida dela estava prestes a virar de cabeça para baixo. Porque Patrícia Lemos, a diretora financeira da Valença Holdings, já estava investigando Helena há semanas, e ela estava prestes a descobrir sobre o testamento. E quando Arthur soubesse, o inferno ia se instaurar. 2 dias depois, Helena estava em seu escritório na Valença Holdings quando recebeu uma mensagem de Gabriel. Preciso falar com você, é importante. Pode me encontrar na cafeteria em 20 minutos? Helena hesitou, mas havia algo na mensagem dele que parecia urgente. Ela pegou a bolsa e desceu. Gabriel estava sentado em uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos. Quando a viu, ele se levantou, a expressão séria. O que aconteceu? Helena perguntou, sentando-se. Gabriel respirou fundo. Eu ouvi uma conversa entre Arthur e Patrícia. E eles estão investigando você, Helena. Patrícia contratou um detetive particular para vasculhar sua vida. Seus movimentos, suas contas, tudo. Helena sentiu o sangue gelar. Por quê? Gabriel segurou a mão dela sobre a mesa. Porque eles desconfiam de alguma coisa. Não sei o quê. Mas Patrícia disse que você pode estar escondendo algo que pode destruir tudo. Helena puxou a mão, o pânico subindo. Eu preciso ir. Espera, Helena, se você está em perigo, eu quero ajudar. Ela o olhou e nos olhos dele viu sinceridade, viu proteção. Viu algo que nunca viu nos olhos de Arthur. Por que você se importa, Gabriel? Ele hesitou, mas então, pela primeira vez, disse a verdade. Porque eu nunca parei de me importar com você. Desde o dia em que te vi. Desde sempre. O coração de Helena disparou. Ela abriu a boca para dizer algo, mas naquele momento o celular dela tocou. Era a mãe. De novo. Mãe? Helena, alguém esteve aqui, perguntando sobre você, sobre o testamento. Eu não disse nada, mas eu acho que eles sabem.
Helena desligou, o rosto pálido. Eles sabem, ela sussurrou para Gabriel. Sabem o quê? Ela o encarou. Sobre o testamento, sobre tudo. E naquele momento, Helena soube que não havia mais volta. A guerra havia começado, e ela precisava decidir. Ia lutar ou ia se render mais uma vez? Antes de sair, ela olhou para Gabriel e disse firme: Eu vou lutar. E pela primeira vez em 6 anos, Helena Duarte Monteiro não era mais invisível. Ela era uma ameaça. Me conta uma coisa. O que você está achando até agora? Helena está tomando as decisões certas? Deixa o like aqui para me ajudar a continuar trazendo histórias reais e envolventes como essa. E fica comigo, porque o que vem agora vai te surpreender. Helena saiu da cafeteria com o coração disparado e a mente confusa. Tudo estava desmoronando rápido demais. O testamento que ela descobriu há apenas 2 dias agora estava nas mãos de pessoas que não deviam saber. E pior, Arthur estava investigando ela, seu próprio marido. O homem com quem ela havia dividido 6 anos de silêncio agora a via como uma ameaça. Ela entrou no elevador e apertou o botão do seu andar. As portas estavam quase se fechando quando uma mão as segurou. Era Gabriel. Deixa eu subir com você, ele disse entrando. Helena não respondeu. Ela estava tentando processar tudo. O elevador subiu em silêncio, mas quando as portas se abriram, Gabriel segurou o braço dela gentilmente. Helena, escuta, você não está sozinha nisso. Eu não sei o que está acontecendo, mas seja lá o que for, eu estou do seu lado. Ela olhou para ele e pela primeira vez sentiu que alguém realmente a enxergava. Não como a esposa de Arthur, não como a filha de Joaquim Duarte, mas como Helena, apenas Helena. Obrigada, ela sussurrou. Gabriel soltou o braço dela, mas antes de sair disse: Se precisar de mim é só chamar, a qualquer hora. Ela assentiu e ele foi embora. Helena ficou parada no corredor, respirando fundo, tentando encontrar forças. Então, ela voltou para o escritório dela, trancou a porta e pegou o celular. Ela precisava de ajuda, ajuda profissional, e sabia exatamente quem procurar. Doutora Mariana Costa era uma advogada especializada em direito de família, conhecida em Belo Horizonte por lidar com casos complexos envolvendo grandes fortunas. Helena a conhecia de vista, mas nunca havia trabalhado diretamente com ela. Agora, não havia escolha. Ela marcou uma reunião para o final da tarde, em um escritório discreto no centro da cidade. Quando Helena chegou, Mariana a recebeu com um aperto de mão firme e um olhar atento. Helena Duarte, eu sei quem você é, e imagino que não seja fácil estar aqui. Helena sentou-se, as mãos tremendo levemente. Não é, mas eu preciso de ajuda. Mariana se acomodou na cadeira, pegou uma caneta e um bloco de notas. Me conta tudo, do começo. E Helena contou. Contou sobre o casamento arranjado, sobre os 6 anos de abandono emocional, sobre o testamento do pai, sobre a investigação que Arthur e Patrícia estavam fazendo. Ela contou tudo e, ao falar, sentiu como se estivesse finalmente se libertando de um peso que carregava há anos. Mariana ouviu em silêncio, anotando alguns pontos. Quando Helena terminou, ela colocou a caneta sobre a mesa e suspirou. Helena, o que você tem nas mãos é uma bomba. Se esse testamento for validado, você não só se livra do casamento, como também assume o controle da Valença Holdings. Arthur perde tudo, e ele sabe disso. Então ele realmente sabe sobre o testamento? Se ele contratou um investigador, é muito provável que sim, ou está prestes a saber. Helena sentiu um aperto no peito. O que eu faço? Mariana se inclinou para a frente, o olhar sério. Você age primeiro. Você entra com o pedido de divórcio e, ao mesmo tempo, apresenta o testamento.
Mas precisa ser rápido, porque se Arthur descobrir antes e tentar contestar, isso pode virar uma guerra judicial longa e desgastante. E eu consigo provar? As condições do testamento, eu digo, fidelidade e acreditar no amor? Mariana sorriu de leve. Fidelidade, sim, você nunca traiu. E quanto a acreditar no amor? Helena, você está aqui porque ainda acredita que merece algo melhor. Isso, por si só, já é prova suficiente. Helena respirou fundo. Pela primeira vez, ela sentiu que havia um caminho, uma saída. Então vamos fazer isso, Mariana assentiu. Vou preparar os documentos, mas enquanto isso, seja discreta. Não dê indícios de que está se preparando para algo. Continue a rotina normal. E, se possível, evite confrontos diretos com Arthur. Helena concordou e saiu do escritório com uma sensação estranha no peito. Era medo, mas também era algo parecido com esperança. Nos dias seguintes, Helena manteve a rotina. Ia ao trabalho, voltava para casa, evitava cruzar com Arthur sempre que possível. Mas ela sabia que ele estava de olho. Ela sentia. Às vezes, pegava o olhar dele fixo nela durante as reuniões. Às vezes, Patrícia passava por ela no corredor com um sorriso frio que gelava a espinha. Mas Helena não recuava. Ela estava determinada. Uma tarde, ela decidiu voltar à casa da mãe. Precisava rever o testamento, ler cada linha com cuidado, ter certeza de que entendia tudo. Dona Teresa a recebeu com um abraço apertado e um chá quentinho. Como você está, filha? Estou lutando, mãe. Isso é bom, muito bom. Elas se sentaram na sala e Helena abriu o envelope novamente, leu cada palavra, cada detalhe. E então, no final do documento, encontrou algo que não havia visto antes. Uma carta, escrita à mão, pelo pai. Ela abriu com as mãos tremendo. Minha querida Helena, se você está lendo isso, é porque finalmente encontrou a coragem de escolher a si mesma. E eu não poderia estar mais orgulhoso. Quando aceitei o acordo de casamento com a família Valença, eu acreditei que estava fazendo o melhor por você. Mas com o tempo, percebi que estava errado. Percebi que estava te prendendo em uma vida que não era sua. Então criei essa saída, essa oportunidade, porque você merece ser livre, merece ser amada de verdade e merece ter o poder de escolher o próprio destino. Não tenha medo, minha filha. Você é mais forte do que imagina. Com todo o meu amor, papai. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Ela segurou a carta contra o peito e chorou. Chorou pelos anos perdidos, chorou pela dor, mas também chorou de alívio, porque agora ela sabia que o pai sempre acreditou nela. Dona Teresa se aproximou e abraçou a filha. Ele te amava tanto, Helena, e ele sabia que você ia encontrar o caminho. Helena enxugou as lágrimas e respirou fundo. Eu vou fazer isso, mãe. Vou terminar isso de uma vez. Mas o que ela não sabia é que naquele exato momento, Patrícia Lemos estava sentada na sala de Arthur, com um dossiê nas mãos e um sorriso venenoso nos lábios. Arthur, você precisa ver isso. Arthur pegou o dossiê e começou a ler. A cada linha, o rosto dele ficava mais pálido. Quando terminou, ele jogou os papéis na mesa com força. Isso é verdade? É, o investigador confirmou. Existe um testamento secreto. E se Helena pedir o divórcio e comprovar as condições, ela fica com tudo. Inclusive o controle da empresa. Arthur se levantou, passando a mão pelo cabelo, o desespero tomando conta. Ela não pode fazer isso. Ela não tem coragem. Patrícia cruzou os braços. Não subestime ela, Arthur. Helena está mudando. E se você não agir rápido, vai perder tudo. Arthur olhou pela janela, a mente girando. Ele construiu aquele império. Ele era o CEO. Ele era o Valença. E agora, a mulher que ele ignorou por 6 anos tinha o poder de destruir tudo. O que eu faço?
Patrícia se aproximou dele, a voz baixa e calculista. Você faz ela desistir. Você reconquista ela. Ou você encontra uma forma de invalidar o testamento. Arthur a encarou. Como? Existem formas, Arthur. Sempre existem. Mas enquanto eles tramavam, Gabriel estava do outro lado da cidade, sentado em um café, olhando para o celular. Ele queria ligar para Helena. Queria saber se ela estava bem. Mas ele não sabia se devia. Não sabia se tinha o direito. Até que o celular dele tocou. Era ela. Gabriel? Helena? Está tudo bem? Não, eu preciso te ver. Onde você está? Na casa da minha mãe. Você pode vir? Já estou indo. 20 minutos depois, Gabriel estava na porta da casa dos Duarte. Helena o recebeu e ele viu que ela tinha chorado. Sem pensar duas vezes, ele a puxou para um abraço. E dessa vez, ela não resistiu. Ela se deixou abraçar. E naquele abraço, sentiu algo que não sentia há anos. Segurança. O que aconteceu? Gabriel perguntou quando finalmente se separaram. Helena mostrou a carta do pai. Gabriel leu e, quando terminou, ele olhou para ela com um misto de admiração e preocupação. Helena, você vai fazer isso? Vai entrar com o divórcio? Sim, já decidi. E Arthur? Ele vai lutar, eu sei, mas eu não tenho mais medo dele. Gabriel segurou a mão dela. Então eu vou estar ao seu lado, em cada passo. Helena o olhou nos olhos e, pela primeira vez, permitiu-se sentir o que estava sentindo. Permitiu-se reconhecer que talvez, só talvez, o amor que ela achava que nunca teria estava ali, na frente dela, o tempo todo. Obrigada, Gabriel. Sempre, Helena. Sempre. Mas eles não sabiam que, do outro lado da cidade, Arthur já estava planejando o próximo movimento. E Patrícia, a mulher que sempre teve controle sobre tudo, estava prestes a jogar a carta final. Uma carta que poderia mudar o jogo. Para sempre. Helena acordou na manhã seguinte com uma clareza que não sentia há anos. Ela sabia o que precisava fazer. Não havia mais dúvidas. Não havia mais medo paralisante. Apenas a certeza de que aquela vida de aparências e silêncios precisava acabar. Ela se arrumou com calma, escolheu um terno azul marinho que a fazia sentir-se forte e profissional. Prendeu o cabelo em um coque impecável, passou um batom discreto e olhou para o próprio reflexo no espelho. Você consegue, disse para si mesma. A cobertura estava vazia, como sempre. Arthur havia saído antes do amanhecer. Nem um bilhete, nem um telefonema, como se ela não existisse. Mas hoje isso não a machucava mais. Hoje ela sabia que aquilo não era sobre ela. Nunca foi. Helena pegou a bolsa, colocou dentro uma cópia do testamento e a carta do pai e saiu. Primeira parada, o escritório de doutora Mariana Costa. Quando chegou, Mariana já a esperava com os documentos prontos sobre a mesa. Bom dia, Helena. Pronta? Helena respirou fundo e assentiu, mais do que nunca. Mariana abriu uma pasta e começou a explicar. Aqui está o pedido de divórcio, baseado em abandono afetivo, falta de convivência conjugal e ausência total de afeto. Você tem todas as provas necessárias, depoimentos, registros de viagens separadas, contas bancárias distintas, quartos separados. Tudo isso comprova que o casamento é apenas uma fachada. Helena olhou para os papéis, sentindo o peso daquelas palavras. Abandono afetivo. Era tão real, tão doloroso, mas também tão libertador. E o testamento? Mariana pegou outro documento. Esse será apresentado em paralelo. Vamos protocolar no juízo cível, argumentando que você cumpre todas as cláusulas. Fidelidade comprovada, crença no valor do amor verdadeiro e desejo de encerrar o matrimônio por falta de afeto recíproco. O testamento é sólido, Helena. Seu pai era um advogado brilhante. Ele deixou tudo muito bem amarrado. Arthur vai contestar. Com certeza,
Mas ele vai perder, a menos que ele consiga provar que você foi infiel ou que está mentindo sobre suas motivações. E eu sei que não é o caso. Helena balançou a cabeça. Nunca traí, nem em pensamento. Mesmo quando ele me ignorava, mesmo quando eu me sentia invisível, eu nunca traí. Mariana sorriu com gentileza. Então você não tem nada a temer. Assina aqui, aqui e aqui. Helena pegou a caneta. A mão tremeu levemente, mas ela assinou. Cada assinatura era um passo em direção à liberdade. Pronto, Mariana disse, recolhendo os documentos. Vou protocolar hoje mesmo. Arthur será notificado em 48 horas. Helena sentiu um misto de alívio e ansiedade. E agora? Agora você volta para casa, mantenha calma e espera. Não confronte ele antes da notificação. Deixa que a justiça fale por você. Helena sentiu e saiu do escritório com uma sensação estranha no peito. Era o fim de um ciclo, o começo de outro. E ela não sabia exatamente o que viria pela frente, mas pela primeira vez estava disposta a descobrir. Ela voltou para a Valença Holdings. Precisava trabalhar, precisava manter a normalidade, pelo menos por enquanto. Quando entrou no prédio, sentiu os olhares. Será que todos sabiam? Será que já havia rumores? No elevador, ela encontrou Gabriel. Ele a olhou com preocupação. Como você está? Estou bem. Fiz o que tinha que fazer. Gabriel entendeu na hora. Você entrou com o pedido? Entrei. Ele sorriu, um sorriso cheio de orgulho. Você é incrível, Helena. Sério. Ela sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumada a receber elogios. Não estava acostumada a ser vista. Obrigada por estar aqui, Gabriel. Sempre. As portas do elevador se abriram e eles seguiram para andares diferentes. Mas antes de se despedir, Gabriel segurou a mão dela rapidamente. Se precisar de mim, me liga, a qualquer hora. Eu sei. Naquela tarde, Helena tentou se concentrar no trabalho, mas era difícil. A mente dela não parava. Ela imaginava Arthur recebendo a notificação, imaginava a reação dele. Seria raiva, desespero, indiferença? Às 5 da tarde, o celular dela tocou. Era Dona Teresa. Filha, você está bem? Estou, mãe. Fiz o que a gente conversou. Entrei com o divórcio. Do outro lado da linha, Teresa começou a chorar. Graças a Deus, minha filha. Graças a Deus. Você é tão forte. Seu pai estaria tão orgulhoso. Eu também estou orgulhosa, mãe. Elas conversaram mais um pouco, e quando Helena desligou, sentiu uma paz que não esperava. Ela havia tomado a decisão certa. Sabia disso no fundo da alma. Mas a paz durou pouco. No dia seguinte, quando Helena chegou ao escritório, percebeu que algo estava errado. As pessoas olhavam para ela de forma estranha, sussurros nos corredores, olhares furtivos. Ela entrou na sala dela e encontrou Patrícia Lemos sentada na cadeira de visitas, com as pernas cruzadas e um sorriso frio no rosto. Bom dia, Helena. Helena fechou a porta devagar, o coração acelerando. O que você quer, Patrícia? Quero conversar, de mulher para mulher. Helena cruzou os braços, mantendo a postura firme. Sobre o quê? Patrícia se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sobre o erro que você está cometendo. Não sei do que você está falando. Patrícia riu, um riso baixo e maldoso. Ah, Helena, não se faça de boba. Eu sei do testamento, sei do divórcio, sei de tudo. Helena sentiu o sangue gelar, mas não deixou transparecer. E o que você tem a ver com isso? Patrícia virou-se para ela, os olhos brilhando com algo perigoso. Eu tenho tudo a ver. Porque se você destruir Arthur, você destrói essa empresa. E eu não vou deixar isso acontecer. Helena deu um passo à frente. Você não tem poder nenhum sobre mim, Patrícia. Não? Você tem certeza? Patrícia pegou a bolsa e tirou um envelope.
jogou sobre a mesa de Helena. Abre. Helena pegou o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia fotos. Fotos dela e Gabriel, na cafeteria, na casa de Dona Teresa, abraçados. O que é isso? É a sua ruína, querida. Se você tentar usar aquele testamento, eu vou mostrar essas fotos para o juiz. Vou alegar que você está envolvida com o cunhado, que você não foi fiel, e o testamento vai cair por terra. Helena olhou para as fotos, o coração disparado. Mas então, ela respirou fundo e olhou para Patrícia nos olhos. Essas fotos não provam nada. Eu não fiz nada de errado. Gabriel é meu amigo, e se você tentar usar isso contra mim, eu vou processar você por difamação e assédio moral. Patrícia estreitou os olhos. Você está blefando. Estou? Tenta e descobre. Por um momento as duas mulheres se encararam. Duas forças opostas. Mas Helena não recuou. Não mais. Patrícia pegou o envelope de volta e saiu da sala batendo a porta. Helena ficou ali, sozinha, tremendo de raiva e de medo. Mas também de algo mais. Determinação. Ela pegou o celular e ligou para Mariana. Eles vão tentar me desmoralizar. Vão usar Gabriel contra mim. Deixa comigo. Vamos nos preparar para qualquer coisa. Quando Helena desligou, o celular tocou de novo. Era Arthur. Precisamos conversar. Agora. Helena respirou fundo. Onde? Na cobertura. Eu te espero. Ela sabia que esse momento ia chegar. Sabia que teria que encarar ele. E agora não havia mais como fugir. Helena saiu do escritório, pegou o carro e dirigiu até a cobertura. Quando entrou, Arthur estava na sala, de pé, com um copo de uísque na mão e o rosto vermelho de raiva. Você entrou com o divórcio? Ele disse, a voz tremendo. Entrei. Por quê, Helena? Depois de tudo que eu te dei, depois de tudo que nós construímos. Helena olhou para ele com uma calma que surpreendeu a ela mesma. Nós não construímos nada, Arthur. Você construiu um império, e eu fui apenas um detalhe. Um item no contrato. Isso não é verdade. É sim. E você sabe disso. 6 anos, Arthur. 6 anos sem um toque, sem um olhar, sem um eu te amo. E você acha que eu devia ficar calada? Que eu devia aceitar isso para sempre? Arthur jogou o copo contra a parede e o vidro se estilhaçou. Você não vai me tirar a empresa. Eu não vou deixar. Helena deu um passo à frente, firme. Eu não estou tirando nada de você, Arthur. Eu só estou pegando o que sempre foi meu. E o que meu pai deixou para mim. Aquele testamento não vale nada. Vale sim. E você sabe disso. Por isso está desesperado. Arthur respirou fundo, tentando se controlar. E então, pela primeira vez, Helena viu algo diferente nos olhos dele. Medo. Helena, por favor, a gente pode conversar. A gente pode resolver isso. Não tem nada para resolver. Tem sim, eu fui um idiota. Eu sei, mas eu posso mudar. A gente pode recomeçar. Helena balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. Você teve 6 anos para mudar, Arthur. 6 anos para me ver, para me amar, mas você escolheu o poder. E agora é tarde demais. Ela virou as costas e começou a caminhar em direção à porta. Helena, espera! Mas ela não parou. Não olhou para trás. Ela saiu daquela cobertura pela última vez e não sentiu tristeza. Sentiu liberdade. Enquanto dirigia pela noite de Belo Horizonte, com as luzes da cidade refletindo no vidro do carro, Helena soube que havia tomado a decisão certa. Agora, era só questão de tempo até que tudo mudasse. Para sempre. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Helena. Não pela dor de deixar Arthur, essa dor já não existia mais, mas pela pressão, pela sensação de estar sendo observada o tempo todo, pelos olhares no escritório, pelos sussurros nos corredores,
pela tensão que pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Arthur não desistiu. Ele tentou de todas as formas possíveis. No primeiro dia, após a discussão na cobertura, ele mandou flores para o escritório dela. Rosas vermelhas, dezenas delas, com um cartão escrito à mão: "Me perdoa, eu quero tentar de novo." Helena jogou as flores no lixo sem pestanejar. No segundo dia, ele apareceu na porta do escritório dela com um convite para jantar, em um dos restaurantes mais caros de Belo Horizonte. "Helena, por favor, me dá uma chance de explicar." "Não tem nada para explicar, Arthur. Está tudo muito claro. Eu estive errado. Eu sei, mas eu posso mudar. Eu prometo." Helena olhou para ele, e o que viu foi patético. Um homem acostumado a ter tudo sob controle, agora perdido, desesperado, tentando segurar algo que já havia escorregado por entre os dedos. "Você não quer mudar, Arthur. Você só quer manter o controle, mas dessa vez você não tem." Ele tentou segurar a mão dela, mas Helena recuou. "Por favor, não faz isso. Já está feito." E ela saiu, deixando ele sozinho naquele corredor vazio. No terceiro dia, Arthur mudou de estratégia. Se as flores e os pedidos de perdão não funcionavam, talvez a pressão pública funcionasse. Ele convocou uma reunião extraordinária com os principais acionistas da Valença Holdings. O tema oficial era reorganização estratégica. Mas todo mundo sabia que era sobre Helena. Gabriel, que agora era diretor de responsabilidade social, também estava presente. Ele se sentou ao lado de Helena, discretamente, mas o simples gesto já era uma declaração de apoio. Arthur começou a reunião com o tom firme e controlado que sempre usava nos negócios. "Senhores, estamos passando por um momento delicado. Questões pessoais estão ameaçando a estabilidade da empresa. Eu gostaria de deixar claro que a Valença Holdings não será abalada por isso." Um dos acionistas mais antigos, Dr. Osvaldo Ribeiro, franziu a testa. "Arthur, do que exatamente você está falando?" Arthur olhou diretamente para Helena. "Estou falando do fato de que minha esposa está tentando usar um testamento questionável para tomar o controle da empresa. E isso não pode acontecer." Houve um murmúrio na sala. Todos os olhos se voltaram para Helena. Ela sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Respirou fundo e levantou a cabeça. "Questionável?" ela disse a voz firme. "O testamento do meu pai foi registrado em cartório, validado por 3 advogados e reconhecido em firma. Não há nada de questionável." Arthur apertou os lábios. "O que há de questionável é a sua motivação, Helena. Você está destruindo um casamento por ganância." Helena se levantou e todos na sala ficaram em silêncio. "Ganância? Você quer falar de ganância, Arthur? Você que me ignorou por 6 anos, que nunca me tocou, nunca me perguntou como eu estava, nunca me tratou como esposa? Eu não estou destruindo coisa nenhuma. Esse casamento nunca existiu e todo mundo nessa sala sabe disso." O silêncio era absoluto. Até Patrícia, que estava sentada ao lado de Arthur, parecia sem palavras. Dr. Osvaldo pigarreou. "Arthur, acho que isso é uma questão pessoal. Não deveria estar sendo discutida aqui." Arthur bateu a mão na mesa. "É uma questão de controle acionário. Se ela ficar com 51%, ela tem poder de me destituir." "E você acha que não merece?" Gabriel falou, a voz baixa, mas firme. Todos olharam para ele. Arthur virou-se devagar, o rosto vermelho de raiva. "O quê?" Gabriel se levantou, encarando o irmão. "Você ouviu. Você tratou Helena como se ela fosse invisível, como se ela não importasse. E agora que ela está reivindicando o que é dela, você quer fazer papel de vítima? Você não sabe de nada, Gabriel. Eu sei de tudo. Eu vi. Eu sempre vi." Arthur deu um passo em direção ao irmão, os punhos cerrados. "Cuidado com o que você diz." "Ou o quê?
Você vai me bater na frente de todo mundo? Patrícia se levantou rapidamente, tentando acalmar a situação. Senhores, vamos manter a civilidade. Mas Arthur a ignorou. Ele olhou para Gabriel com um ódio que nunca havia demonstrado antes. Você sempre quis ela, não é? Desde o começo, Gabriel não recuou. Eu sempre respeitei ela, coisa que você nunca fez. A tensão na sala estava insuportável. Dr. Osvaldo se levantou. Essa reunião acabou. Isso aqui virou um circo. E ele saiu, seguido pelos outros acionistas. Em poucos minutos, só restaram Arthur, Gabriel, Helena e Patrícia. Arthur olhou para Helena, os olhos brilhando com algo perigoso. Você vai se arrepender disso. Não, não vou. E ela saiu com Gabriel ao seu lado. Quando chegaram ao estacionamento, Helena encostou no carro, as pernas bambas. Gabriel segurou os ombros dela. Você está bem? Estou. Só cansada? Você foi incrível lá dentro. Helena sorriu, um sorriso cansado. Obrigada. Por me defender. Sempre. Eles ficaram ali em silêncio até que Helena finalmente disse: Gabriel, você não precisava fazer isso. Agora Arthur vai te odiar também. Eu não me importo. Eu não posso mais ficar calado enquanto ele te machuca. Helena olhou para ele e, pela primeira vez, permitiu-se sentir o que estava sentindo. Aquele calor no peito, aquela vontade de estar perto, aquele sentimento que ela pensava que nunca mais teria. Amor. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o celular dela tocou. Era Mariana. Helena, preciso falar com você. Urgente. O que aconteceu? Arthur entrou com uma contestação. Ele está alegando que você cometeu adultério. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O quê? Ele tem fotos? De você e Gabriel. Helena olhou para Gabriel, o pânico tomando conta. Mas nós não fizemos nada. Eu sei, mas ele vai tentar usar isso contra você. Vem para o meu escritório. Agora. Helena desligou, o coração acelerado. Patrícia, foram as fotos que ela me mostrou. Gabriel apertou os punhos. Isso é ridículo. Nós não fizemos nada de errado. Eu sei, mas Arthur está desesperado. E pessoas desesperadas fazem qualquer coisa. Eles foram juntos até o escritório de Mariana. A advogada os recebeu com uma expressão séria. Vamos direto ao ponto. Arthur apresentou essas fotos como evidência de infidelidade. Mas elas não provam nada. São apenas vocês dois conversando, abraçados uma vez. Nada além disso. Então ele não tem caso? Helena perguntou. Não, mas ele vai tentar plantar a dúvida na cabeça do juiz. Vai dizer que vocês estão tendo um caso e que você está usando o testamento para ficar com Gabriel e com o dinheiro. Gabriel bateu a mão na mesa. Isso é mentira. Eu sei, mas precisamos provar, e a melhor forma de fazer isso é com testemunhas. Pessoas que possam confirmar que vocês nunca tiveram um relacionamento íntimo. Helena pensou por um momento. Minha mãe, ela sabe de tudo. Ela pode testemunhar. Ótimo. E precisamos de mais alguém. Alguém próximo de vocês. Gabriel suspirou. Eu posso falar com minha mãe. Ela sempre soube que eu tinha sentimentos por Helena, mas também sabe que nunca aconteceu nada. Mariana assentiu. Perfeito. Vamos usar isso. Vamos virar o jogo. E foi exatamente o que fizeram. Nos dias seguintes, Mariana trabalhou incansavelmente, reuniu depoimentos, documentos, provas. E quando a audiência finalmente aconteceu, ela estava pronta. Arthur entrou no tribunal com uma equipe de 5 advogados. Helena entrou apenas com Mariana. Mas ela não estava sozinha. Gabriel estava na plateia. Dona Teresa também. E até Dona Silvia, a mãe de Arthur e Gabriel, estava lá. O juiz analisou as provas. Ouviu os depoimentos. E quando chegou a hora da decisão, ele olhou diretamente para Arthur. Senhor Valença, as fotos apresentadas não constituem prova de adultério.
Não há nada nelas que comprove intimidade física ou relacionamento extraconjugal. Além disso, os depoimentos confirmam que a senhora Helena sempre foi fiel durante o casamento. Portanto, a contestação é negada. Arthur ficou pálido. Mas... E quanto ao testamento? O juiz continuou. Ele é válido. A senhora Helena cumpre todas as cláusulas estabelecidas, o divórcio é concedido e o controle acionário da Valença Holdings passa para ela. Helena sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de vitória, de liberdade. Arthur saiu do tribunal destruído. Patrícia o seguiu, mas ele a afastou com um gesto brusco. Some da minha frente. E ela, pela primeira vez, obedeceu. Do lado de fora, Helena foi abraçada pela mãe, por Gabriel, por Mariana. E ali, naquele dia ensolarado de outubro, ela soube que tinha vencido. Não apenas a batalha judicial, mas a batalha por si mesma. E agora, finalmente, ela era livre. Antes de ir embora, ela olhou para trás e viu Arthur, sozinho, encostado no carro, o rosto nas mãos. E pela primeira vez ela não sentiu raiva, não sentiu ódio, sentiu pena, porque ele tinha perdido algo que nunca poderia comprar de volta. O amor de alguém que sempre esteve ali. Obrigada por continuar comigo até aqui. E acredita, o melhor ainda está por vir. Fica comigo porque o final dessa história vai te emocionar. 3 semanas se passaram desde a decisão do juiz. 3 semanas que mudaram tudo. Helena estava sentada na sala de reuniões da Valença Holdings, olhando pela janela para a cidade de Belo Horizonte. Era uma manhã clara de novembro, o céu azul sem nenhuma nuvem. Mas dentro daquela sala, a tempestade estava prestes a começar. Ao redor da mesa, os principais acionistas da empresa estavam reunidos. Dr. Osvaldo Ribeiro, que sempre foi aliado de Arthur. A família Mendes, que detinha 15% das ações, e outros investidores menores que juntos formavam o conselho. Mariana Costa estava ao lado de Helena como sua advogada, e Gabriel estava lá também, não apenas como membro da diretoria, mas como apoio. Arthur estava sentado no outro lado da mesa, acompanhado por 2 advogados. Mas o brilho nos olhos dele havia sumido. Ele parecia menor, mais velho, derrotado. Helena respirou fundo. Aquele era o momento que ela havia esperado, mas agora que estava ali, sentia um peso no peito. Não era prazer o que sentia, era justiça. E justiça às vezes dói. Dr. Osvaldo bateu o martelo sobre a mesa, abrindo a reunião. Bom dia a todos. Estamos aqui para tratar da reorganização acionária da Valença Holdings, conforme determinado judicialmente. A senhora Helena Duarte Monteiro agora detém 51% das ações da empresa, tornando-se a acionista majoritária. Portanto, ela tem o direito de propor mudanças na estrutura administrativa. Ele olhou para Helena. Senhora Helena, a senhora gostaria de fazer uso da palavra? Helena se levantou. As pernas tremiam levemente, mas a voz saiu firme. Obrigada, Dr. Osvaldo. Primeiramente, quero agradecer a todos pela presença. Sei que este é um momento delicado para a empresa e para todos nós, mas é também um momento necessário. Ela olhou ao redor da mesa, fazendo contato visual com cada pessoa presente. A Valença Holdings foi construída com suor, trabalho e visão. Meu falecido sogro, o Sr. Valença, tinha um sonho de criar uma empresa que fosse sinônimo de excelência. E, de fato, a empresa cresceu. Tornou-se uma referência no setor de mineração, construção e tecnologia. Mas nos últimos anos também se tornou sinônimo de algo que eu não posso mais aceitar: exploração, descaso com os funcionários e falta de responsabilidade social. Houve um murmúrio na sala. Arthur levantou a cabeça, os olhos brilhando com raiva contida. Isso é uma acusação infundada, ele disse a voz rouca. Helena o encarou. Não é.
E você sabe disso. Nos últimos 3 anos, a empresa foi alvo de 6 processos trabalhistas por condições inadequadas de trabalho. 2 acidentes graves foram encobertos. E o lucro aumentou, sim, mas à custa de vidas e dignidade. Arthur bateu a mão na mesa. Eu fiz o que era necessário para manter a empresa competitiva. Você fez o que era conveniente para você. Helena respondeu, a voz ainda firme. E agora isso vai mudar. Ela pegou uma pasta que estava na frente dela e abriu. Trago aqui uma proposta de reestruturação completa da empresa. Primeiro, destituição do atual CEO, Arthur Monteiro Valença, por má gestão e violação de princípios éticos. Segundo, revisão de todos os contratos de trabalho com implementação de melhores condições e benefícios para os funcionários. Terceiro, criação de um fundo de responsabilidade social, destinado a projetos comunitários nas regiões onde a empresa atua. E quarto, transformação gradual da Valença Holdings em uma fundação mista, com parte dos lucros direcionados para a educação e empoderamento de comunidades carentes. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos olhavam para Helena como se ela tivesse acabado de anunciar o fim do mundo. Dr. Osvaldo pigarreou. Senhora Helena, essas são mudanças radicais. A empresa pode não sobreviver a isso. A empresa vai sobreviver, Helena respondeu. Mas de forma diferente, de forma mais justa, de forma mais humana. Arthur se levantou, o rosto vermelho. Você está louca, você vai destruir tudo que eu construí. Helena o encarou sem medo. Você não construiu sozinho, Arthur. Você construiu em cima de pessoas, em cima de exploração. E agora, essas pessoas vão ter voz. Arthur apontou o dedo para ela, a voz tremendo de ódio. Você acha que é melhor que eu? Você acha que é mais digna? Você não sabe nada sobre liderar uma empresa. Você é só uma advogada mimada que herdou tudo de presente. Helena deu um passo à frente e a voz dela saiu baixa, mas cortante. Eu herdei porque meu pai acreditou em mim, porque ele sabia que eu ia fazer a coisa certa. E você perdeu porque nunca soube amar, nunca soube ver além do seu próprio ego. Arthur abriu a boca para responder, mas não conseguiu. As palavras morreram na garganta. Ele olhou ao redor procurando apoio, mas ninguém o defendeu. Nem mesmo o Dr. Osvaldo, que sempre foi seu aliado. Vamos votar, Dr. Osvaldo disse, finalmente. Todos a favor da proposta da senhora Helena, levantem a mão. Uma por uma, as mãos foram se levantando. Primeiro Gabriel, depois a família Mendes. Depois os investidores menores, e por fim até Dr. Osvaldo levantou a mão. Proposta aprovada por unanimidade, ele anunciou. Arthur Monteiro Valença está destituído do cargo de CEO, efetivo imediatamente. Arthur cambaleou, como se tivesse levado um soco. Ele olhou para Helena, e nos olhos dele havia algo que ela nunca tinha visto antes. Desespero. Helena, por favor. Mas ela não respondeu. Ela simplesmente se sentou, a respiração pesada, o coração acelerado. Estava feito. Arthur saiu da sala em silêncio, os ombros caídos, os passos lentos. E pela primeira vez em anos ele parecia humano. Quando a porta se fechou atrás dele, a sala explodiu em conversas. Dr. Osvaldo se aproximou de Helena. Senhora Helena, eu espero que a senhora saiba o que está fazendo. Eu sei, confie em mim. Ele assentiu e saiu. Aos poucos, todos foram embora, até que só restaram Helena, Gabriel e Mariana. Mariana sorriu e abraçou Helena. Você foi perfeita, forte, segura. Seu pai estaria orgulhoso. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Obrigada por tudo. Sempre, querida. Agora vou deixar vocês dois conversarem. Mariana saiu e Gabriel se aproximou. Ele segurou as mãos de Helena. Como você está?
Helena respirou fundo. Eu não sei, eu sinto alívio, mas também sinto tristeza por ele, por tudo que ele perdeu. Ele fez as próprias escolhas, Helena. Eu sei, mas mesmo assim, é triste ver alguém desmoronar assim. Gabriel puxou ela para um abraço e Helena deixou as lágrimas caírem livremente. Não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de libertação, de cura, de recomeço. E agora? Gabriel perguntou quando ela se afastou. Helena enxugou o rosto e sorriu. Agora eu reconstruo, não apenas a empresa, mas a mim mesma. Nos dias seguintes, a notícia da destituição de Arthur correu por toda Belo Horizonte. Os jornais publicaram matérias, as redes sociais comentaram. Alguns criticaram Helena, dizendo que ela havia sido cruel. Outros a elogiaram, dizendo que ela havia feito justiça. Mas Helena não ligou para nenhum dos dois lados. Ela estava focada no que importava: reconstruir. Ela começou implementando as mudanças que havia proposto. Revisou todos os contratos de trabalho, aumentou salários, melhorou condições, criou programas de saúde mental para os funcionários e, gradualmente, a empresa começou a mudar. Gabriel assumiu temporariamente a presidência, mas deixou claro para todos que estava ali apenas como ponte até que Helena estivesse pronta para assumir totalmente. Ele trabalhava lado a lado com ela, ajudando, apoiando, guiando. E aos poucos, entre reuniões, entre decisões, entre desafios, Helena e Gabriel foram se aproximando. Não de forma precipitada, não de forma errada, mas de forma natural. Como se sempre tivesse sido para ser assim. Uma tarde, 3 meses após a destituição de Arthur, Helena estava no escritório dela quando recebeu uma ligação inesperada. Era Patrícia Lemos. Helena, eu preciso falar com você. Helena hesitou. Sobre o quê? Sobre Arthur. Helena suspirou. O que tem ele? Ele está mal. Muito mal. Ele perdeu tudo. A empresa, o prestígio, os amigos. E agora ele está sozinho. Helena sentiu um aperto no peito. E o que você quer que eu faça, Patrícia? Nada. Só... Achei que você deveria saber. Ele está morando em um apartamento pequeno, na periferia. Bebe todos os dias, não sai de casa. Está... destruído. Helena fechou os olhos. Patrícia, eu sinto muito por ele. Mas ele fez as próprias escolhas. E agora ele precisa lidar com as consequências. Eu sei, só... Achei que você gostaria de saber. E ela desligou. Helena ficou ali, em silêncio, pensando. Parte dela queria ir até Arthur. Queria ajudar. Mas outra parte sabia que não era responsabilidade dela salvá-lo. Ele precisava se salvar sozinho. Naquela noite, ela conversou com Gabriel sobre isso. Você acha que eu deveria fazer alguma coisa? Ela perguntou. Gabriel balançou a cabeça. Não, você já fez sua parte, Helena. Você se libertou, você se reconstruiu, e agora ele precisa fazer o mesmo, sozinho. Helena assentiu. Gabriel estava certo. Mas mesmo assim, naquela noite, antes de dormir, ela fez uma oração silenciosa por Arthur. Pediu que ele encontrasse paz, que ele encontrasse um caminho. Que ele aprendesse finalmente o que ela havia aprendido, que o poder sem amor é vazio e que o amor sem liberdade é prisão. 2 meses depois, Helena recebeu outra notícia sobre Arthur. Ele havia se inscrito em um programa de reabilitação para dependentes de álcool. Estava tentando se recuperar, estava tentando reconstruir a própria vida. E Helena, pela primeira vez, sentiu esperança por ele, porque no final das contas, todos merecem uma segunda chance. Todos merecem a oportunidade de recomeçar, mas algumas pessoas precisam cair completamente antes de aprender a se levantar. E Arthur, finalmente, estava começando a entender isso. Enquanto isso, a Valença Holdings continuava sua transformação.
A empresa que antes era sinônimo de exploração, agora era vista como exemplo de responsabilidade social. E Helena, a mulher que por 6 anos foi invisível, agora era reconhecida como uma das líderes mais inspiradoras do Brasil. Mas ela não deixou que o sucesso a mudasse. Ela continuava simples, continuava humana, continuava sendo Helena. E ao lado dela sempre estava Gabriel, o homem que sempre a viu, o homem que sempre acreditou nela, o homem que finalmente podia amá-la livremente. Porque o amor que espera, o amor que respeita, o amor que acredita, esse é o amor que vale a pena. E Helena finalmente sabia disso. 6 meses se passaram desde aquela reunião histórica. 6 meses que transformaram não apenas a Valença Holdings, mas também a vida de Helena de maneiras que ela nunca imaginou possíveis. Era uma manhã de maio, e Helena estava na varanda da casa de campo que havia comprado em Campos do Jordão. A casa era simples, aconchegante, cercada por pinheiros e montanhas, bem diferente da cobertura fria de Belo Horizonte, onde havia vivido por tanto tempo. Aqui ela respirava, aqui ela vivia. Helena tomava café enquanto olhava para o vale coberto pela névoa da manhã. Ao lado dela, Gabriel lia o jornal, os óculos de leitura apoiados no nariz, uma xícara de café fumegante na mão. Eles haviam se mudado para ali há 3 meses, dividindo o tempo entre Campos do Jordão e Belo Horizonte, onde a empresa continuava suas operações. "Você viu isso?" Gabriel disse, virando o jornal para ela. "Matéria sobre a transformação da Valença Holdings. Dizem que somos caso de estudo em 3 universidades." Helena sorriu, mas não era um sorriso de orgulho arrogante. Era um sorriso tranquilo, de quem sabe que fez a coisa certa. "É estranho, não é? Passar tanto tempo invisível e agora estar em todos os lugares." Gabriel baixou o jornal e a olhou com ternura. "Você nunca foi invisível, Helena. Só estava cercada de pessoas que não sabiam enxergar." Ela segurou a mão dele sobre a mesa. Aquele toque simples, aquele gesto pequeno, significava mais do que qualquer palavra, porque era real, era escolha, era amor. O celular de Helena tocou. Era Mariana. "Bom dia, Mariana." "Bom dia, Helena. Tenho novidades. O último processo trabalhista foi resolvido. A família aceitou o acordo e os funcionários que foram prejudicados nos acidentes vão receber indenização justa e assistência médica vitalícia." Helena fechou os olhos, aliviada. "Graças a Deus. Obrigada, Mariana, por tudo." "Você que fez acontecer, Helena. Eu só ajudei com a papelada." Depois de desligar, Helena contou para Gabriel. Ele sorriu e levantou a xícara de café em um brinde silencioso. "Para a justiça." "Para a justiça," ela repetiu, tocando a xícara dela na dele. Naquela tarde, Helena foi até Belo Horizonte para uma reunião importante. A Valença Holdings estava oficialmente lançando a Fundação Valença, uma organização voltada para a educação e empoderamento de mulheres em comunidades vulneráveis. Era o sonho que ela havia plantado há meses e agora estava se tornando realidade. A cerimônia de lançamento aconteceu no auditório da empresa. Estavam presentes funcionários, parceiros, representantes de ONGs e até membros da imprensa. Helena subiu ao palco, usando um terno branco simples, o cabelo solto sobre os ombros. Ela não era mais a mulher que se escondia. Ela era a mulher que liderava. "Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial para mim e para todos que acreditam que o verdadeiro poder não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos." Ela fez uma pausa, olhando para as pessoas na plateia. "Há 1 ano eu estava presa em uma vida que não era minha. Presa em um casamento sem amor. Presa em silêncios que me sufocavam. Mas algo aconteceu. Eu encontrei uma carta do meu pai,
que me lembrou de quem eu realmente era e me deu a coragem de escolher a liberdade. As pessoas ouviam em silêncio absoluto. Hoje, a Fundação Valença nasce com a missão de dar essa mesma coragem para outras mulheres. Mulheres que estão presas em situações de abuso, de pobreza, de falta de oportunidades. Vamos oferecer educação, capacitação profissional, apoio psicológico e jurídico, porque toda mulher merece ter o poder de escolher o próprio destino. A plateia explodiu em aplausos. Helena sentiu as lágrimas subirem, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de realização. Quando desceu do palco, Gabriel a esperava com um abraço. Você foi incrível. Nós fomos incríveis, ela corrigiu. Nada disso seria possível sem você. Eu só fiz o que sempre quis fazer, estar ao seu lado. Eles saíram do auditório juntos, de mãos dadas, e foram até a cafeteria da empresa. Era o mesmo lugar onde, meses atrás, Gabriel havia contado a Helena sobre a investigação de Arthur. Agora, aquele lugar tinha um significado diferente. Era o lugar onde tudo começou a mudar. Enquanto tomavam café, uma funcionária jovem se aproximou timidamente. Desculpa interromper, senhora Helena, mas eu só queria agradecer pelas mudanças, pela fundação, pela esperança que a senhora trouxe para todos nós. Helena se levantou e abraçou a moça. Não precisa agradecer. Isso é apenas o começo. Quando a funcionária se afastou, Gabriel olhou para Helena com admiração. Você mudou tantas vidas, Helena, inclusive a minha. Você também mudou a minha, Gabriel. Você me ensinou que o amor verdadeiro não grita. Ele espera, ele respeita, ele acredita. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas apreciando a companhia um do outro. Não precisavam de palavras, não precisavam de promessas vazias. Eles tinham algo que Helena nunca teve antes: presença. Naquela noite, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Silvia, a mãe de Arthur e Gabriel. Helena, querida, posso falar com você? Claro, Dona Silvia. Está tudo bem? Sim, eu só queria te contar algo. Arthur, ele terminou o programa de reabilitação. Está sóbrio há 4 meses. Helena sentiu o coração apertar. Isso é maravilhoso, Dona Silvia. E ele está trabalhando em uma ONG, ajudando jovens em situação de risco. Ele disse que finalmente entendeu o que você tentou ensinar a ele. Helena fechou os olhos, emocionada. Eu fico feliz por ele, de verdade. Ele pediu para eu te dizer uma coisa. Ele disse: obrigado por me deixar cair. Foi a única forma de eu aprender a levantar. Quando desligou, Helena contou para Gabriel. Ele segurou a mão dela. Como você se sente? Eu me sinto em paz. Ele está encontrando o próprio caminho. E isso é tudo que eu poderia desejar para ele. Uma semana depois, Helena recebeu um convite. Era de Arthur. Ele estava organizando um evento beneficente para arrecadar fundos para a ONG onde trabalhava e gostaria que Helena comparecesse. Não como obrigação, mas como gesto de paz. Helena hesitou, mas então olhou para Gabriel. Você acha que eu deveria ir? Acho que você deveria fazer o que o seu coração mandar. E o coração dela mandou ir. No dia do evento, Helena chegou acompanhada de Gabriel. O lugar era simples, um salão comunitário na periferia de Belo Horizonte. Bem diferente dos eventos luxuosos que ela estava acostumada a frequentar. Arthur estava na entrada, recebendo os convidados. Quando viu Helena, ele parou. Por um momento, os dois apenas se olharam, e então Arthur se aproximou. Helena, obrigado por vir. De nada, Arthur. Eles ficaram ali em um silêncio desconfortável, até que Arthur finalmente disse: Eu queria te pedir desculpas. Por tudo. Por cada dia que te ignorei. Por cada vez que te fiz sentir invisível.
por tudo que eu te fiz passar. Helena respirou fundo. Eu aceito suas desculpas, Arthur, mas não por você, por mim. Porque eu preciso seguir em frente sem carregar ressentimento. Arthur assentiu, os olhos marejados. Você merecia muito mais do que eu te dei. E eu demorei muito para entender isso. Sim, demorou. Mas você entendeu. E isso já é alguma coisa. Arthur olhou para Gabriel, que estava ao lado de Helena. Cuida dela. Ela merece ser amada de verdade. Gabriel segurou a mão de Helena. Eu sei. E eu vou. Arthur sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Obrigado. Por tudo. E ele se afastou, voltando para o evento. Helena e Gabriel ficaram ali por mais 1 hora, conversando com as pessoas, conhecendo os projetos da ONG, vendo o trabalho que Arthur estava fazendo, e Helena sentiu orgulho, não dele, mas da transformação que o sofrimento pode trazer quando a pessoa está disposta a aprender. Quando saíram, já era noite. As luzes da cidade brilhavam ao longe e o ar estava fresco. Gabriel parou e olhou para Helena. Você está bem? Estou. Finalmente estou. Ele sorriu e a puxou para um abraço. E ali, naquela rua simples, naquela noite tranquila, Helena percebeu que havia encontrado o que procurava a vida toda: paz. Nos meses seguintes, a vida de Helena continuou sua jornada de reconstrução. A Fundação Valença cresceu, ajudando centenas de mulheres. A Valença Holdings se consolidou como referência em responsabilidade social. E Helena, finalmente, assumiu oficialmente o cargo de CEO. Gabriel continuou ao lado dela, não apenas como companheiro, mas como parceiro de vida. Eles se casaram em uma cerimônia íntima, em Campos do Jordão, cercados apenas pela família e amigos mais próximos. Não houve pompa, não houve ostentação, apenas amor. Dona Teresa, a mãe de Helena, esteve presente, radiante, vendo a filha finalmente feliz. E Dona Silvia também, orgulhosa dos 2 filhos que, cada um à sua maneira, havia encontrado redenção. E Arthur continuou seu trabalho na ONG, reconstruindo a própria vida dia após dia. Ele nunca mais tentou retomar o controle da empresa. Ele entendeu que seu império nunca foi a Valença Holdings. Seu império deveria ter sido o amor. E ele havia perdido isso, mas ele estava aprendendo, lentamente, dolorosamente, mas estava. 1 ano depois do divórcio, Helena estava novamente na casa de campo, em Campos do Jordão. Era um domingo de manhã e ela estava sozinha na varanda. Gabriel havia ido à cidade comprar pão fresco para o café. Helena se levantou e foi até o pequeno escritório que montara ali. Na parede havia uma moldura. Dentro dela, a carta que o pai havia deixado. Ela a lia todos os dias, como um lembrete. Mas naquele dia, ela percebeu algo. No canto da moldura, havia um pequeno envelope que ela nunca tinha visto antes. Ela o abriu com cuidado e encontrou outra carta. Menor, mais antiga. Era da mãe, escrita anos atrás. Minha querida Helena, se você está lendo isso, é porque encontrou a força que sempre existiu dentro de você. E eu não poderia estar mais orgulhosa. Seu pai e eu sempre soubemos que você era especial, mas também sabíamos que você precisava descobrir isso sozinha. O verdadeiro poder, minha filha, não está em quem herda, não está em quem acumula. O verdadeiro poder está em quem ama, em quem escolhe a bondade, mesmo quando poderia escolher a vingança. Em quem constrói, mesmo quando poderia destruir. Você sempre teve esse poder, e agora, finalmente, você sabe disso, com todo o meu amor, mamãe. Helena sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Ela segurou a carta contra o peito e chorou. Chorou de gratidão, chorou de amor, chorou de alívio. Quando Gabriel voltou, encontrou Helena ainda segurando a carta, os olhos vermelhos, mas o rosto tranquilo. O que aconteceu?
Ele perguntou preocupado. Helena sorriu e mostrou a carta. Gabriel leu e, quando terminou, ele a abraçou. Seus pais sabiam, Helena. Sempre souberam. Eu sei. E agora eu também sei. Eles ficaram ali, abraçados, em silêncio. E naquele momento, Helena entendeu completamente. O verdadeiro poder não estava no império que ela herdara. Não estava no dinheiro, não estava no prestígio. O verdadeiro poder estava na liberdade de escolher, na coragem de amar, na força de recomeçar. E ela tinha tudo isso. Finalmente, Helena era livre. Finalmente, Helena era amada. Finalmente, Helena era ela mesma. E isso, no final das contas, era tudo. E aí, o que você achou dessa história? Helena encontrou o que procurava? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu adoro ler o que vocês pensam. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias reais, emocionantes e inspiradoras como essa. Até a próxima!